Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Para nós, é uma alegria estarmos participando de um evento tão importante, que traz temas tão relevantes para este momento que a humanidade está vivendo. É com grande alegria que eu, Agnaldo Paviani, que sou da cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, aceitei de bom grado o convite e estou aqui para dar a minha pequena contribuição. Espero que todos vocês gostem da abordagem. Nós escolhemos o tema Novas Metodologias, a apometria e a transição planetária. E nós vamos discorrer sobre esse tema fazendo alguns apontamentos, principalmente em relação à transição planetária. Bom, quando falamos em transição planetária, nós estamos falando, basicamente, de alguns outros pontos, de alguns outros subtemas que estão ligados a este tema central. Quando falamos de transição planetária, nós precisamos falar também daquilo que se habituou chamar de degredo ou expatriamento, que é a remoção de uma quantidade enorme de espíritos que até pouco tempo estavam, e alguns ainda estão, reencarnados na Terra, que estão sendo enviados para outros orbes. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. E quando Jesus disse isto, ele não se referiu apenas às dimensões espirituais do mundo espiritual. Porque quando falamos de plano espiritual, isso nós já aprendemos bem, nós estamos falando de dimensões espirituais, de várias dimensões espirituais. Eu gosto muito de usar a imagem da cebola. A cebola, quando você a corta e abre, você olha dentro da cebola e você vê camadas. O plano espiritual, ele é constituído de camadas, de dimensões espirituais, as quais nós vamos habitar depois da desencarnação, de acordo com a evolução que tenhamos alcançado. Mas quando Jesus se referiu às muitas moradas da casa do Pai, ele também se referiu aos milhões de planetas espalhados pelo universo, na nossa Via Láctea, que também são casas do Pai. Então, quando nós falamos em degredo, estamos nos referindo a espíritos que não estão sendo condenados, que não estão sendo punidos, mas que estão sendo transferidos para uma outra escola, que não a Terra. A Terra é uma grande escola de almas. E estes seres renitentes no mal estarão sendo transferidos para outros orbes que estejam em sintonia com a condição evolutiva de cada um. Observem, outros orbes, porque existe uma crença de que um único planeta irá receber os espíritos que forem expatriados da Terra. E na verdade não. Estes espíritos, eles estão, em sua maioria, aguardando essa transferência no solo lunar. Não é de hoje que os espíritos superiores, os guardiões, através de vários médiuns diferentes, têm nos informado que o chamado lado escuro da Lua é uma localidade em que esses espíritos estão, digamos assim, aprisionados, enquanto estes guardiões
responsáveis por este processo estão fazendo a catalogação desses seres. Ou seja, esses milhões e milhões de espíritos, eles não vão para um único mundo. Eles estão sendo separados em grandes grupos, de acordo com as suas afinidades, de acordo com os perfis psicológicos, de acordo com as necessidades semelhantes e de acordo com os crimes que cometeram. Cada qual, então, havendo essa diferença enorme entre eles, cada qual, ou melhor dizendo, cada grupo, será conduzido para um planeta diferente. Quando falamos em degredo, ainda falamos sobre o degredo, que está ligado à transição planetária, vale aqui ressaltar que esta transmigração entre mundos não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. É bem verdade que o processo de remoção dos espíritos da Terra se intensificou nesses últimos tempos. Mas é um processo que teve início lá durante a Primeira Guerra Mundial, que se intensificou a partir daí da década de 40 e agora tem se intensificado ainda mais. Porque o orbe terrestre, ele entra num processo de afunilamento dentro do processo de transição planetária. Isso não significa que a Terra, num curto espaço de tempo, será um mundo de regeneração. É preciso lembrarmos que sim, a Terra está caminhando para isto, mas ainda existem muitas etapas para atingirmos esta condição. Etapas que talvez possam demorar alguns séculos. Ainda que o planeta Terra adentre, num período mais curto, a condição de mundo de regeneração, nós não podemos esquecer que dentro desta condição de planeta de regeneração, virão outras etapas, mesmo porque um planeta regenerador não é um planeta que tenha todos os seus problemas resolvidos. Então nós teremos ainda muitas lutas pela frente. E voltando a falar do degredo, é interessante a gente ampliar a nossa mente, ampliar as nossas concepções, o nosso entendimento, e nós precisamos ter a mente muito aberta, porque se existem muitas moradas na casa do Pai, é óbvio que há outras espécies que se desenvolveram nesses outros planetas que não guardam nenhuma semelhança com, digamos assim, é muito semelhante. Em outros planetas, não. Mesmo quando a gente fala de plano espiritual, mesmo quando a gente fala das dimensões espirituais destes outros planetas, você tem aí uma diferença gritante. Tanto é que quando nós estudamos Allan Kardec, ao falar do perispírito, ele diz que o espírito retira do fluido cósmico universal de cada mundo o envoltório semimaterial, ou seja, o perispírito ou o corpo astral. Nós não precisamos ir longe. A ciência da Terra, por exemplo, definiu que em Marte não há vida. E em Marte há vida. O que ocorre é que geralmente os humanos, nós, estabelecemos como referência, como padrão de vida no universo, o nosso padrão de vida. E é justamente ao contrário. Marte, e eu estou aqui apenas dando um exemplo, apenas para tornar o assunto mais interessante, Marte tem habitantes, tem construções, tem seres que o habitam, mas como a matéria é de uma densidade diferente, as sondas não conseguem perceber a vida que ali existe. Quando nós falamos de transição planetária, nós precisamos lembrar das reurbanizações extrafísicas,
que também é um processo de limpeza das dimensões espirituais mais próximas da Terra. O que isso significa? Isso significa que a transição planetária, ela não diz respeito apenas ao orbe terrestre. Nós estamos falando de uma transformação que está afetando as dimensões também próximas do orbe terrestre. Para nós termos uma ideia, se fala muito, por exemplo, na intervenção alienígena aqui na Terra, e é óbvio que essa intervenção alienígena, ela existe. Também é muito óbvio que isso já acontece há muito tempo. Para nós termos uma ideia, os chamados povos do espaço, pelo menos em grande parte dos planetas, não todos, existe uma espécie de rede, eu diria assim, uma conexão entre esses planetas. E por que existiria uma preocupação desses povos estelares, desses povos do espaço com a Terra? Bom, primeiro por solidariedade. Se nós vemos a casa do vizinho pegando fogo, nós vamos correr para ajudar. Mas também por interesse, porque o ser humano, ainda extremamente limitado no que diz respeito à sua evolução moral, ele pode destruir o planeta. Nós podemos chegar num ponto em que o processo de ganância, de loucura do ser humano em busca do poder, pode destruir este planeta. Então existe um interesse, sim, desses seres que habitam outros planetas em ajudar nós que estamos aqui na Terra. Quando nós falamos de transição planetária, é importante falarmos, como dissemos ainda há pouco, a respeito das reurbanizações extrafísicas. Como eu disse, que são essas limpezas nas dimensões astrais, onde os laboratórios dos chamados magos negros, os redutos dos dragões, as regiões subcrostais, elas são invadidas pelos seres que trabalham para Jesus, os espíritos que têm condições de realizar esse trabalho. E esses laboratórios, esses redutos, eles são destruídos. E ali nós vamos encontrar espíritos, muitos deles que estão escravizados há séculos, seres que por uma questão de afinidade, por uma questão da lei de causa e efeito, estão ali aprisionados, servindo de escravos a outros seres intelectualmente mais evoluídos, intelectualmente, e esses seres estão há 1000 anos sem reencarnar, 2000 anos sem reencarnar, e daqui a pouco a gente vai entender, dentro da apometria, como que esse processo de auxílio é feito graças a esse recurso chamado apometria. Quando nós falamos de transição planetária, nós não podemos esquecer da Covid, que está dentro do processo que nós estamos vivendo de afunilamento da transição planetária. Quando me pergunto assim, Aguinaldo, mas será que para a gente evoluir, para a gente melhorar, para o planeta se tornar um planeta regenerador, a gente precisaria sofrer tanto? Será que a Covid, será que as catástrofes, outras situações dolorosas que vêm acontecendo e muitas que ainda vão acontecer, são realmente necessárias? E eu gosto sempre de pensar no individual, porque quando nós nos referimos às leis de Deus, às engrenagens das leis de Deus, o que vale para o indivíduo vale para o coletivo. Então pensemos assim, eu gosto muito desse exemplo, eu já citei ele em algumas palestras. Vamos imaginar uma cena. Imagine uma pessoa
extremamente orgulhosa, extremamente arrogante, prepotente. Aquela pessoa que, por ter dinheiro, se acha melhor do que os outros e passa por cima de todo mundo. Muito bem. A vida, ela trabalha a nosso favor. As leis de Deus trabalham a nosso favor. Então, um indivíduo que tem esse perfil, que tem essa característica, evidentemente é um indivíduo que pode ter evoluído em outras áreas, mas ele ainda não desenvolveu a humildade. Então, a vida, as leis, para ajudá-lo, vão contribuir de alguma forma. E, de repente, esta pessoa que tinha um emprego que ganhava 30 mil reais, perde o emprego e passa a ganhar 5 mil reais no outro emprego, não podendo mais sustentar aquele estilo de vida. Mas ele continua ali, orgulhoso, prepotente. Bom, ele morava num condomínio fechado e agora com uma renda muito menor, ele tem que morar num bairro afastado, numa casa bem simples. Mas ele é teimoso, ele continua prepotente, continua orgulhoso. Ele que tinha um carro importado, agora está andando de Brasília ou de Fusca, e ele continua orgulhoso, prepotente. Então, de repente, ele está andando por uma calçada, não vê a casca de banana, escorrega na casca de banana, toma um tombo horrível e fratura o quadril. O médico faz uma cirurgia delicada e diz a ele: você vai precisar ficar deitado em cima de uma cama sem se mexer, 40 dias, para o osso colar. E aí, nesses 40 dias, ele vai precisar de alguém que dê banho nele, ele vai precisar de alguém que faça higiene pessoal nele, ele vai precisar de alguém que lhe dê comida na boca. E aí, então, vivendo uma prova mais difícil, ele vai aprender a ser humilde. A minha pergunta é: a casca de banana era obrigatória na vida daquela pessoa? Era algo inevitável? A resposta é não. Porque se ele tivesse aprendido o que precisava aprender com os recursos menos dolorosos que a vida havia oferecido, ele dispensaria uma prova mais difícil. Então, nesse processo de transição planetária, a gente entende assim, que algumas circunstâncias, algumas dores, alguns sofrimentos fazem parte, né? A dor, no sentido de você evoluir, ela faz parte do processo evolutivo, mas nós não precisaríamos sofrer tanto. Eu acredito, segundo o que dizem os espíritos, que nós poderíamos termos sofrido menos, estar sofrendo menos, se nós tivéssemos, nós enquanto humanidade, se nós tivéssemos mudado o nosso comportamento há mais tempo. Porque nós estamos aí, no ano 2021, com um avanço tecnológico fantástico, só que moralmente ainda deixamos a desejar. Ainda vivemos numa humanidade, com raras exceções, em que se mata por um par de tênis. Vivemos numa humanidade em que se destrói o meio ambiente. Vivemos numa humanidade em que a corrupção está presente. E diante deste cenário, é óbvio que a transição planetária será muito mais dolorosa para todos nós, enquanto partes da humanidade que habita este planeta. Muito bem. Feito essa introdução, falando um pouco do degredo, das reurbanizações, da Covid, por que eu citei a Covid? Porque a Covid, que gerou o isolamento social, que provocou uma crise econômica no mundo, particularmente no Brasil, tem gerado também uma psicosfera muito pesada.
a gente observa, e eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta, então eu lido com pessoas, eu atendo pessoas, trabalho com hipnose também, a gente vai observando que essa psicosfera pesada, ela está influenciando nas pessoas. As pessoas estão mais tristes, as pessoas estão mais depressivas, as pessoas estão mais ansiosas. Então, gerou-se uma situação muito difícil para grande parte das pessoas. Embora a gente tenha uma percepção, segundo, repito, orientação dos espíritos, um pouco diferente a respeito da Covid. Entendendo que por detrás desse processo existem interesses escusos que a humanidade ainda vai tomar contato. A gente tem ouvido falar do NON, né, que é a nova ordem mundial, de algumas pessoas encarnadas, poderosas, políticos, empresários, que sob a tutela de espíritos com grande capacidade intelectual, têm agido no sentido de combater com todas as forças a proposta do Cordeiro. Jesus é, para estes seres, o grande inimigo. Então, a gente tem nos bastidores da vida física, na atualidade, uma verdadeira guerra espiritual. Estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual, de graves proporções, de graves proporções. Bem, agora sim, feita essa introdução, faço aqui um parênteses para dizer o seguinte, me permitam que parte do que eu estou dizendo nessa apresentação, parte, está no livro Os Pacificadores, em Nome da Paz, que é um livro escrito pelo espírito Aulus, que fala do cenário político atual, principalmente o cenário político brasileiro, que fala das ações dos guardiões em favor da humanidade, fala das personalidades, das subpersonalidades, do degredo da transição planetária, da importância do trabalho dos médiuns. E aqui nós não estamos falando apenas dos médiuns espíritas, estamos falando dos apômetras, dos umbandistas, dos espíritas, dos espiritualistas, de todos aqueles que querem contribuir um pouco mais para a construção de um mundo melhor. Então, aqueles que se interessarem pelo livro, entrem lá na nossa editora, Editora Sintonia, www.editora Sintonia, loja, ou você pode adquirir o livro aí em alguma distribuidora. E para quem gosta desse assunto, né, o assunto não só da transição planetária, mas outros tantos, nós gostaríamos de dizer que também temos um canal no YouTube. Você digita lá Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, e nós temos lá mais de 200 vídeos, onde a gente aborda temas de autoconhecimento como temas de estudo. Muito bem. E aí então vem a pergunta. Bom, o que tudo isso que você disse até agora, Aguinaldo, da transição planetária, tem a ver com a apometria e com as novas metodologias? Ora, as novas metodologias, entre elas a apometria, são, sem dúvida alguma, recursos extraordinários que nós temos à nossa disposição para podermos contribuir com Jesus na construção de um mundo melhor. E aqui eu estou falando do macro, mas também serve para o micro. Nos grandes acontecimentos, como nos acontecimentos do dia a dia, quantas vezes no consultório, utilizando o recurso da apometria, e os apômetras sabem disso, estou aqui narrando um pouco da minha experiência pessoal, e eu estou narrando um pouco da minha experiência pessoal, porque eu sou dirigente espírita há 30 anos. 30 anos. E como dirigente espírita, que tem na sua casa espírita apometria, a gente percebe um preconceito muito grande no que diz respeito a novas metodologias, o que é uma pena.
Porque quando falamos, me permitam, com algumas exceções, de movimento espírita, não do espiritismo, de movimento espírita, e aqui eu estou falando como um simpatizante da apometria, de alguém que escreve a esse respeito, mas eu estou falando, sobretudo, de um estudioso da doutrina espírita, com larga experiência. A gente observa o quanto o movimento espírita é engessado, não permitindo que novas metodologias sejam aplicadas na instituição espírita, porque logo vem aquele discurso, mas isso é antidoutrinário. Kardec não falou sobre apometria. Bom, Kardec não falou sobre um monte de coisa, que mais tarde André Luiz viria falar, Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Aqui na nossa casa Caminho de Damasco, não podemos dizer que somos uma casa kardecista, porque esse termo não existe. Nós somos uma casa espírita, que temos pretos velhos, que temos cirurgia espiritual, que temos atendimento na maca, que temos a ferramenta da apometria, para que possamos auxiliar em alguns casos. E que temos também tudo aquilo que é recomendado que se tenha numa instituição erguida em nome do Cristo, pelo menos uma instituição espiritualista. Temos palestras, temos estudos, temos o trabalho social. Uma coisa não anula a outra. E é evidente, já que nós estamos falando desse aspecto da resistência que alguns têm a respeito dessas novas metodologias, é claro que nós respeitamos profundamente as pessoas que pensam diferente. Mas é que há uma perda muito grande, porque existem determinados recursos, determinadas situações, melhor dizendo, que você precisa usar um recurso específico. Porque se uma pessoa, por exemplo, procura uma instituição porque ela está com um problema, porque ela foi vítima de uma magia negra, não é dando um passe nessa pessoa que nós vamos resolver o problema, embora o passe possa ajudar. Mas em se tratando de uma magia negra, precisaremos desdobrar os médiuns, precisaremos desmanchar o que foi feito na parte etérica, não na parte física. Então, se você tem um grupo que conhece o processo, isso pode ser feito. Se o grupo é resistente a novas metodologias, ideias que possam contribuir, o trabalho fica feito pela metade. Então, é um pensamento, é uma postura que não condiz com o codificador da doutrina espírita, que fazia das reuniões mediúnicas um laboratório de pesquisas, de aprendizado, etc, etc, etc. Então, essas novas metodologias, particularmente a apometria, podem contribuir muito. Eu não estou dizendo que a apometria é o recurso, é a ferramenta que vai resolver tudo. Porque entendemos que há situações em que, numa reunião mediúnica, uma boa doutrinação, um bom diálogo com o obsessor também resolve. Nós entendemos, como é o nosso caso, que esses procedimentos cirúrgicos espirituais, que é um procedimento feito pelo Dr. Klaus, ele consegue atingir o objetivo ajudando as pessoas a recuperar a saúde, que uma boa palestra apresentada de forma coerente vai orientar muitas pessoas, que um trabalho social, que além de matar a fome de outras pessoas, que precisam de um pão, principalmente nesse momento de crise econômica, também vai nos ajudar a trabalhar a nossa humildade, o nosso desejo de servir. Mas, por exemplo, voltando a direcionar a nossa fala, a nossa reflexão para a apometria. Na apometria, você tem mais claramente a importância dos campos de proteção,
como é importante a construção dos campos de proteção, de contenção, a depender do caso, nas nossas instituições. Primeiro, porque muitos encarnados, mesmo sendo espíritas ou espiritualistas, de forma equivocada, acreditam que a proteção de uma instituição, de uma entidade, está a cargo dos espíritos. Está a cargo dos espíritos, mas em parceria com os encarnados. E quando o coordenador da sessão, usando os pulsos tão comum, vai ajudando-nos a congregar o pensamento, a força mental, a oração em conjunto, e esses campos são construídos e mantêm o ambiente protegido. Porque nós não podemos esquecer que em muitas circunstâncias nós estamos lidando com espíritos inteligentes. Estamos lidando com magos negros, que nós sabemos têm conhecimento de magia e não raras vezes podem furar o bloqueio de proteção, esta proteção que nós achamos que os espíritos têm que nos dar o tempo todo, e produzir e gerar grandes transtornos dentro da tarefa. Depois de anos e anos dentro da sessão mediúnica, quantas vezes vimos a mistificação, quantas vezes vimos a perturbação, também porque não se usava, e muitos não usam até hoje, as chamadas limpezas dos ambientes, as limpezas dos médiuns. Nós que trabalhamos com mediunidade, nós que servimos Jesus, nós, enquanto médiuns, passistas, doutrinadores, apômetras, servidores, seja qual frente for, precisamos também fazer tratamento. Os ambientes precisam ser limpos. Precisamos aprender a contar com a colaboração dos elementais, da natureza, cada qual dentro da sua função, que vão trazer tranquilidade para o ambiente. Isso é tão fantástico, que eu vou narrar-lhes como profissional, uma experiência pessoal, bem simples. Outro dia eu cheguei para as atividades, era atividade de tratamento espiritual à distância, que nós fazemos agora todo domingo, desde que começou a pandemia, nós fazemos uma live de tratamento espiritual à distância. E eu cheguei, e eu não estava muito bem, e pedi para uma passista me aplicar o passe, e ela disse, olha, Guinaldo, eu estou percebendo alguma coisa, mas não estou conseguindo definir o que é. Eu digo, vá, tente mais um pouco aí, eu não estou bem, aplica o passe aí. E ela, então, incorporou, né? Ela deu passividade, a personalidade de uma cliente, de uma paciente minha, que havia ficado insatisfeita por não ter conseguido o atendimento comigo, não tinha horário, e decidiu, por conta disso, ficar perto. Esta personalidade estava, digamos assim, solta dentro da sala de trabalho, profissional. E muitas vezes, quando nós vamos fazer a limpeza do ambiente, subpersonalidades, além dos espíritos, é claro, que tentam atrapalhar o trabalho, estão ali, atuando. Porque todo aquele que faz um trabalho de levar a luz vai ser atacado por aqueles que são inimigos da luz. Alguns vão fazer isso de forma inconsciente, como marionetes nas mãos dos verdadeiros responsáveis, como nós vemos hoje em dia, né? Nas coisas simples. A gente vê que a tecnologia, muitas vezes, nos domina. A pessoa no celular, no Facebook, não é? Ela vai passando as mensagens e ela não vai se dando conta que aquilo é um processo auto-hipnótico. Os Facebooks da vida, as redes sociais, o Zap, ela entra naquele padrão e ela se torna presa fácil
dos espíritos que desejam manipulá-la. Então você tem uma coisa simples, como um celular que tira o seu foco, até parte da mídia que manipula as notícias, fazendo-nos acreditar em algo que não corresponde à verdade. Por isso que eu disse no início da nossa fala que nós temos aí uma verdadeira guerra espiritual nos bastidores da vida física. Ainda quando falamos de apometria, lembramos sobre as reurbanizações. Muitos destes seres que nós falamos ainda há pouco, que estão aprisionados nessas regiões de dor há séculos, há milênios, muitos deles estão no processo, digamos assim, de decomposição do corpo espiritual, num processo de ovoidização, e eles precisam ser trazidos para as reuniões, para que no contato com os médiuns, na incorporação, às vezes apenas com um choque anímico, através da coordenação bem feita do dirigente, consigam deter o processo de ovoidização, consigam prestar ali, como se fosse uma UTI, um socorro emergencial, para que depois esses seres sejam levados para o hospital no mundo espiritual. Quando falamos de apometria, lembramos das chamadas obsessões complexas, muitas delas sendo executadas na forma de implantação dos chamados aparelhos parasitas, que é justamente nessas reuniões de apometria em que com mais atenção o médium vai verificando onde há um processo de implantação e como esses processos, muitos deles são sofisticados. Nós já vimos casos em que o indivíduo deitou na maca e os médiuns imediatamente detectaram determinado aparelho implantado e todos os médicos correram ali para a retirada do aparelho e, na verdade, aquilo era um disfarce. Era para tirar o foco, porque havia um outro aparelho parasita implantado numa outra região do corpo, aquele sim, mais sério, mais grave, e uma tentativa de distrair o grupo. Então, a gente vê que neste processo, a apometria, assim como muitas outras metodologias, nos auxiliam. E alguém pode estar dizendo assim, ou se perguntando, mas Aguinaldo, para nos curarmos de verdade, não é a transformação interior, não é a melhoria, não é o autoconhecimento, sem dúvida. E ninguém está dizendo ao contrário. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que enquanto nós não damos conta de fazer esse processo de melhoria íntima, de reforma íntima, de transformação interior, nós precisamos desses recursos para que tenhamos as nossas dores amenizadas. Precisamos de recursos em que, às vezes, as normas de diretoria possam ficar de lado para que haja uma preocupação maior com a dor alheia. O sofrimento está acima das normas de diretoria. Quando falamos de apometria, estamos falando do recurso extraordinário do desacoplamento dos médiuns, do desacoplamento dos atendidos, facilitando o processo de tratamento, permitindo que os médiuns possam ir até determinados lugares do mundo astral para ajudar no socorro a corpos astrais que foram sequestrados. Nós sabemos, aprendemos que o indivíduo ele tem vários corpos e esses corpos eles podem ser sequestrados e é justamente o médium adquirindo esta condição, esta capacidade de desdobramento, ele consegue
auxiliar mais efetivamente os necessitados. Nós não podemos esquecer que existem aí, para que todo esse processo aconteça, alguns requisitos básicos. Outro dia mesmo, nós fazíamos uma palestra sobre projeção astral, ou desdobramento, como queiram. Na época de Allan Kardec, usou-se a palavra sonambulismo, e com o passar do tempo, essa palavra ficou em desuso. E hoje nós ouvimos muito a expressão projeção astral, desdobramento. E é uma coisa interessante que todo mundo quer sair do corpo, todo mundo quer fazer projeção astral, todo mundo quer ir para o plano espiritual trabalhar. Sim, mas se eu não fizer primeiro a viagem interior para dentro de mim mesmo, eu não vou dar conta de fazer a viagem para fora de mim. Então, um dos requisitos básicos para sermos esses trabalhadores efetivos de Jesus é o quê? É justamente o autoconhecimento, associado à disciplina, associado ao estudo. Como o estudo é extremamente importante, justamente para sabermos o que estamos fazendo, para podermos colaborar mais com os benfeitores espirituais. Eu me lembro, para exemplificar, que quando nós começamos o trabalho de cirurgia espiritual aqui no Caminho de Damasco, realizado pelo Dr. Klaus, Dr. Klaus me disse assim: olha, meu filho, seria bom que você aprendesse um pouco sobre a anatomia do corpo físico. E eu disse: por quê, Dr. Klaus? Não é o senhor que faz a cirurgia? Ele disse: sim, mas você é médium consciente. E às vezes a sua insegurança atrapalha. Então você tendo uma noção, não precisa fazer uma faculdade, mas você tendo uma noção, você vai facilitar o meu trabalho na hora dos procedimentos. Então, eu acredito que dentro dessas necessidades, o equilíbrio emocional, essa coisa toda, eu acredito que o conhecimento e o autoconhecimento são dois fatores indispensáveis. Porque o conhecimento, como eu acabei de dizer, te coloca em condições de auxiliar. Eu vou me desdobrar, se for o caso de um trabalho no plano espiritual, numa projeção astral, eu vou trabalhar, eu vou saber o que eu tenho que fazer. E o autoconhecimento, no sentido de eu me conhecer as minhas mazelas, conhecer as minhas dificuldades, vencê-las, superá-las e melhor contribuir. Porque, veja bem, vamos pensar, quer ver? Vamos pegar um exemplo simples. Vamos imaginar, e isso você pode auxiliar numa reunião de desobsessão, numa reunião de apometria ou numa projeção astral, tanto faz. Imagine que o diretor espiritual da instituição onde você trabalha diga que naquela noite, na madrugada, os espíritos, em parceria com os médiuns, irão numa região densa do astral inferior para recolherem espíritos desequilibrados na área sexual. Espíritos que se comprometeram com a sexualidade e que hoje vivem numa condição de muito sofrimento. Vamos imaginar que esses espíritos estão no chamado Vale do Sexo, que nós sabemos que existe. Então é óbvio que uma região dessa, para se chamar Vale do Sexo, vocês imaginam o que tem, né? A depravação, etc. e tal. Então vamos imaginar que você diz assim: nossa, que legal, eu quero ir lá ajudar, eu quero contribuir, eu vou ir com os benfeitores. Mas a sexualidade ainda se encontra deseducada em você. Você é uma pessoa que não consegue ser fiel afetivamente. Você é uma pessoa ainda viciada em pornografia. Você é uma pessoa que intimamente o sexo tem um fascínio muito grande sobre você. É óbvio que se você vai para um local desse na tentativa de auxiliar, você vai se perturbar, vendo
o sexo exposto sem respeito, a nudez, muito provavelmente você vai se desequilibrar, não vai contribuir e ainda vai criar um problema para os benfeitores espirituais. Entenderam por que é importante o autoconhecimento, a mudança interior, aliada ao estudo? Bom, pessoal, o nosso tempo está se esgotando, estamos aí vivendo um momento muito importante de transição planetária. O que tudo indica, nós teremos ainda muitas lutas pela frente. Nós desejamos a todos muita paz. Está aqui de novo o livro, quem quiser adquirir, nós temos outros. Fica aqui feita a divulgação. Desejamos muita paz, mas desejamos, sobretudo, muita coragem, muita determinação, muita força de vontade para sermos verdadeiramente os colaboradores de Jesus para a construção de um mundo melhor. Que venha um mundo de regeneração, que nos tornemos pessoas melhores para fazermos parte deste mundo melhor. Que as novas metodologias possam ser aplicadas em nossas instituições, colaborando com a saúde de todos. Muita paz e muito obrigado.